A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de cumprimentar a todos os pais, todos os professores e todos os alunos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a faixa etária dessa classe de pré-adolescentes está entre 11 e 12 anos de idade. Estaremos dando continuidade ao ensino sistemático, falando sobre dons espirituais e fruto do Espírito, como texto base em 1 Coríntios capítulo 12. Estamos chegando à lição de número 3, o dom da palavra da ciência. Mas antes de começar, eu gostaria de orar junto com vocês. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque chegamos até aqui, Senhor. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, Senhor. Continue nos sustentando, nos dando da tua graça, derramando do teu amor, Pai, e nos capacitando mais uma vez, Senhor, a falar do teu imenso amor. Que o Senhor chegue, Pai, à casa, Senhor, daqueles que estão, Senhor, ouvindo essa ministração, e que o teu nome em tudo seja glorificado. Ao Senhor rendemos toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estaremos precisando, como de costume, eu vou estar lembrando sempre, para o ensino sistemático, estaremos precisando de um computador, um tablet ou celular mesmo, tá? Uma caneta e lápis para anotações, a revista da escola dominical. Caso os irmãos não tenham, nós temos as revistas digitais, então é só entrar em contato que nós enviamos aos irmãos. Um caderno aí de anotações, né? A Bíblia Sagrada, sempre, e algum suporte, algum dicionário que os irmãos venham ter, tá bom? Isso faz parte aí da nossa metodologia para o nosso estudo neste dia, tá bom? Então, computador, tablet, celular, caneta ou lápis, um caderno de anotações, Bíblia Sagrada sempre, revista da IBD, se não tiver física, use a digital, assim como eu estou usando a digital. Amém? Amém. Vamos à introdução da nossa lição, já entrando na introdução. Lembrando que o tema do trimestre é dons espirituais e fruto do Espírito. Estamos chegando à lição de número 3. Semana passada falamos a respeito dos dons espirituais e o fruto do Espírito. Falamos sobre o dom da sabedoria e hoje estamos entrando no dom da palavra da ciência ou o dom da palavra do conhecimento. O texto principal se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 e em Efésios capítulo 3, verso 4 e verso 18. Vamos ler um dos textos, mas o outro vocês podem ler em casa. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou conhecimento. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. Para essa introdução, eu gostaria de deixar o seguinte: tem coisas pré-adolescentes que nós não podemos escolher. Cor dos olhos, tipo do cabelo, tom de pele, nossa família. Mas há diversas coisas que nós podemos escolher. Profissão. No meu caso, eu escolhi ser engenheiro. E até por gostar muito de exatas, isso me facilitou e me facilita até hoje. Foi assertiva a minha escolha. Mas você pode escolher a sua profissão, com quem deseja se casar, ou até mesmo a quantidade de filhos ou aonde vai morar. Porém, o mais importante em nossas escolhas é saber sempre, procurando sempre, saber e conhecer qual é a vontade do nosso Deus para a sua vida. Não devemos escolher nada sem antes falar com nosso Deus. Não devemos escolher nada sem antes falar com o Senhor Jesus. Quanto
mais conhecemos a Deus, mais chances de sucesso teremos em nossas escolhas. Prestou atenção? Quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais chance de sucesso em nossas escolhas teremos. Vamos lá, mais um slide. Lembrando sempre que o tema do nosso trimestre é dons espirituais e fruto do Espírito, texto base 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 ao 12. Nós lemos especificamente o verso de número 8, a qual trata o tema da nossa lição, que é o dom da palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Vamos lá relembrar o que aprendemos na aula passada. Palavra de sabedoria, trata-se de uma mensagem sábia, falada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Aprendemos ali com Salomão, que pediu sabedoria e usou de discernimento, muitas vezes usando a sua sabedoria que Deus tinha dado. Tal aplicação da revelação da palavra de Deus ou sabedoria do Espírito Santo a uma determinada situação ou problema, diversas circunstâncias onde ele usou a sabedoria provida de Deus. Palavra da ciência ou conhecimento, mensagem falada, inspirada pelo Espírito Santo. Vocês estão percebendo, pré-adolescentes, que é sempre inspirada pelo Espírito Santo para a edificação da sua igreja, revelando o conhecimento de pessoas, circunstâncias ou de verdades bíblicas, de verdades bíblicas. Eu deixo aqui o dom de profecia porque vocês vão entender logo abaixo. Profecia, capacidade de entender e comunicar uma mensagem imediata de Deus ao seu povo. Não significa somente falar do futuro. Não necessariamente a profecia é do futuro. Pode estar falando do presente ou até mesmo do passado. Conceito da Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui resumido, da BEP. Mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, sempre inspirada pelo Espírito Santo, revelando o conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas ou verdades bíblicas. Frequentemente possui estreito relacionamento com o dom de profecia. E aqui que eu gostaria de deixar para vocês a relação com profecia, porque ela tem, na verdade, um estreito relacionamento. É uma mensagem vocal, sempre inspirada pelo Espírito Santo e sempre provinda de Deus a revelação. Então ela tem essa proximidade. O dicionário, Aurélio, comenta assim, conhecimento profundo sobre alguma coisa. E quem dá esse conhecimento profundo, meus queridos pré-adolescentes, é a inspiração do Espírito Santo. Utilização desse conhecimento como fonte de informação. Noção, não tive ciência dos acontecimentos. Conhecimento ou saber excessivo conseguido pela prática, raciocínio ou reflexão. Esse é o dicionário Aurélio que comenta. Mas estaremos focando então na aula de hoje sobre a palavra do conhecimento inspirada pelo Espírito Santo. Bem, entrando para o tópico 1 da nossa lição, gostaria de falar o texto em Oséias capítulo 6, verso 3, que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Os objetivos aqui embaixo: refletir sobre a necessidade de conhecer para ensinar, que é esse tópico 1, apontar que o dom da palavra da ciência revela os mistérios da mente de Deus, destacar que o conhecimento de Deus nos auxilia em toda a vida. Então nós estaremos agora falando sobre a necessidade, refletir sobre a necessidade de conhecer para ensinar. Então logo nesse texto que nós lemos, nós podemos entender que há necessidade, pré-adolescentes, de conhecer e prosseguir neste conhecimento, ou seja, não se esgota, não se acaba a necessidade de conhecer. Nós nunca saberemos tudo,
mas precisamos ter a humildade de buscar ao Senhor sempre, continuamente, todos os dias, buscar ao Senhor, prosseguindo, conhecendo ao Senhor, porque isso é o que nos fará assertivos em nossas escolhas. Então, nesse contexto, nós podemos imaginar assim, um Deus tão grande e nós, eu e você, pré-adolescente, pequenos. Deus tão grande e nós pequenos. E o profeta ele relaciona isso de uma forma precisa, que não há fim em conhecer ao Senhor, porque Ele é grande, soberano, e nós somos pequenos, limitados. Então a nossa busca se faz necessária ser contínua. E o pastor Ezequias Soares, ele comenta algo preciso também. Saber algo de uma pessoa não é a mesma coisa de conhecê-la. Ou seja, é preciso relacionamento. Então, aqui nós podemos já identificar, eu e você, pré-adolescentes, nós precisamos nos relacionar. Relacionar com o nosso Deus. Eu saber de algo de Deus, ou saber de uma parte somente, não significa que eu conheço. Eu preciso andar com Ele, eu preciso conhecê-lo. Seguindo aqui mais um slide. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensinarás. Com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42, versos 4 e 5. Então Jó, vocês conhecem um pouco aí da história, ele teve a perda aí, não somente da sua saúde, da sua família, dos seus bens. Foi questionado por muitas vezes, na sua cabeça também algumas perguntas, algumas indagações, mas nesse último capítulo ele reconhece que ele ouviu falar. Com meus ouvidos eu ouvi falar. Então ele ouvia falar a respeito de Deus, com certeza não somente dos seus amigos, mas provavelmente da sua família, dos seus compatriotas, mas agora ele reconhece que os olhos dele enxergam a Deus. Ele consegue agora ter uma experiência diferenciada na sua vida, porque ele não somente ouviu, mas ele viu na sua vida a ação de Deus, ou seja, criou-se um relacionamento entre Jó e Deus. Aí eu deixei aqui um texto para vocês lerem em casa, 2 Reis, capítulo 6, verso 8 ao 23. Para vocês lerem, é um texto um pouco longo, mas eu gostaria de ler 2 versículos, 16 e 17. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aqui é Eliseu falando, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que viu o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então é aquela imagem ali que eu coloquei para representar. Então, vocês percebem aqui que é a minha fala nesse tópico 1, a necessidade do relacionamento. Aqui Eliseu tinha um relacionamento com Deus e ele sabia o que Deus estava fazendo na sua vida. Já Geazi, o servo de Eliseu, não tinha esse relacionamento tão próximo. Ele estava angustiado, com medo da circunstância a qual estava se dando. E aí Eliseu ora por ele, para que Deus abra os olhos dele e ele consiga enxergar a providência de Deus para a sua vida. Então, o que eu gostaria de deixar para você? E antes disso, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas aqui embaixo? É necessário entender o que Deus tem para as nossas vidas. É necessário entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Pré-adolescentes, é necessário
criar um relacionamento com o nosso Deus. É necessário que vocês aprendam a buscar a Deus enquanto se pode achar. Então, busque a Deus, busque a sua vontade, esteja no centro da sua vontade. E assim, tão somente, vocês terão atitudes assertivas e errarão menos, para que não colham coisas que não sejam do agrado de Deus para as suas vidas. Então, a recomendação que nós temos aqui nesses textos é que se faz necessário relacionamento. E fica a pergunta para vocês: qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Vamos lá para mais um slide, então. Deixei aqui do lado direito alguns textos e alguns conselhos. Leia em casa 1 Coríntios 2, 12, Mateus 28, 19 e 20 e 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, recomendação a Timóteo pelo apóstolo Paulo. Vamos ler um desses textos. Fala: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28 e 19. Dentro do tópico 1, então, nós ainda estamos refletindo a necessidade de se conhecer para ensinar, ou seja, por que conhecer? Porque aqui já está respondido. Nosso mestre, ele recomenda, não recomenda, ele ordena, na verdade, ide, pois, e ensinai. Então, nós temos que refletir isso, o porquê conhecer para poder ensinar. Eu preciso ter o que ensinar, e eu preciso buscar na palavra do Senhor conhecimento sobre ele, a fim de ensinar as nações, ensinar os povos a respeito da sua palavra e da sua salvação. Então, eis a necessidade do conhecer, eis a necessidade de se buscar. E aí tá alguns conselhos aqui. Frequente a IBD regularmente, leia e medite na palavra do Senhor. Eu poderia colocar aqui também: leia bons livros. Frequente cultos de ensino, importante frequentar cultos de ensino, onde Deus usa os nossos pastores e nossos preletores na sua poderosa palavra para nos ensinar. Pedir o dom da palavra da ciência. Então é importante, nessa lição de número 3 que estamos aprendendo, que você busque também o dom da palavra da ciência ou conhecimento. E, como de costume, uma pergunta deixei aqui embaixo para sua reflexão. Você tem se preocupado em buscar conhecimento de Deus para ensinar? Se até hoje você foi falho com essa questão de buscar conhecimento de Deus, faça um compromisso não com o Leison e não com as suas professoras, mas faça um compromisso com Deus. Busque conhecimento desde a sua tão pouca idade, mas busque em Deus. Esteja preocupado com isso, busque do Espírito Santo este tão valioso dom nos nossos dias. Entrando então aqui, pré-adolescentes, ao tópico de número 2 da nossa lição, onde nós devemos apontar que o dom da ciência ou o dom do conhecimento revela os mistérios da mente de Deus. E um dos textos usado como base se encontra em Lucas 24, 13 ao 35, onde tem por título Discípulos no caminho de Emaús. Deixei aqui uma figura aqui do lado para facilitar aqui a visualização. E depois da leitura, vocês vão perceber que os discípulos, eles estavam, depois da ressurreição do Mestre, eles estavam no caminho junto com o Mestre, andaram com o Mestre, mas não o reconheceram como o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles estavam ali com o Senhor, mas eles
o enxergavam como um peregrino, eles o viam como um viajante, eles não o enxergaram ali como Cristo ressurreto, como Cristo glorificado. Eles enxergavam tão somente como um peregrino. Então, assim como os discípulos não enxergaram o Senhor nessa longa caminhada, o dom da palavra da ciência, ele revela a presença, a doce presença do Senhor no caminho. Então, a palavra do conhecimento e da ciência revela para mim e para você que o Senhor está conosco, que o Senhor permanece conosco, que o Senhor não desistiu de você, não desistiu de mim. Então nós precisamos buscar este dom do conhecimento para que conheçamos e identificamos a presença do Mestre ao nosso lado. Sempre ao nosso lado, pois Ele estará ao nosso lado sempre que precisarmos. E deixei aqui um texto aqui embaixo. O Espírito Santo inspirou as Escrituras e conferindo autoridade. Ele nada falará contrário à sua inspiração. Quem escreve isso é um pastor americano, Stanley Horton. E vocês vão entender a respeito disso, porque Elianai Cabral, que também é um pastor, só que brasileiro, ele comenta em uma das suas obras que a palavra da ciência é, na verdade, um modo sobrenatural de revelar coisas desconhecidas do homem natural pelo Espírito Santo, ou seja, somente através do Espírito Santo e de uma forma sobrenatural há de revelar coisas desconhecidas, coisas que não são conhecidas aos olhos e ao homem natural, não podendo, porém, ser contrária ou maior à palavra de Deus, que é a sua revelação plena da sua vontade e soberana, que é a palavra do Senhor, nada mais. E aí entra esse texto do pastor americano Stanley Horton também, porque a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não pode falar nada contrário à palavra de Deus, porque senão não estará em concordância, ok? Então, fica aí a dica. Bem, chegamos aqui então, pré-adolescentes, pais, professores, ao tópico de número 3, já encaminhando aqui para o término da nossa lição. E nós devemos aqui destacar então que o conhecimento de Deus, ele nos auxilia em nossa vida como um todo. E aí um dos textos, eu gostaria de começar em João 10:10, o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Em alguns textos, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Aqui a ovelha seria eu e você. Então, Jesus ele veio para que tivéssemos vida, e essa vida completa, uma vida plena, em abundância nele. A proposta de Jesus é essa, cheia de significado e sentido. Então há significado, há sentido nas circunstâncias que se apresentam a cada um de nós. Para essa vida dependemos tão somente e precisamos conhecer as Escrituras sagradas. Precisamos ler e meditar nessas Escrituras, porque essa vida faz parte termos esse conhecimento. Aí outro texto em Mateus 22:29, aqui embaixo, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nós erramos quando não conhecemos ou não buscamos o conhecimento de Deus. Quem erra, então, ele sofre as consequências do erro. Então, pré-adolescente, fica aqui uma recomendação de Jesus: busque conhecimento, a fim de reduzir os seus erros, para que você não sofra as consequências deste erro ou de suas escolhas.
A palavra da ciência ou do conhecimento nos auxilia na revelação, um conhecimento mais profundo do Senhor e da sua palavra. Nos auxilia, então, nessa vida melhor em abundância, uma vida que tem sentido, que tem significado. Então, se de fato nós cremos nele e desejamos este conhecimento, ele nos diz em Apocalipse 21:6, a quem tem sede, darei água de beber, de graça da fonte da água da vida. Então, que você tenha sede de Deus, que você tenha sede de conhecer mais a Ele, e Ele dá de beber e dá de graça, de uma fonte que jamais se esgota. Em João 14:26, o Espírito Santo também nos auxilia em nossa caminhada e ele nos faz lembrar daquilo que nós lemos ou estudamos. Em Romanos 8:14, pois aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Precisamos então, pré-adolescentes, sermos guiados pelo Espírito Santo, não seguindo valores deste mundo. Nós não somos moldados por valores mundanos, nós somos moldados pelo Espírito Santo do Senhor. Não somos então segundo valores deste mundo, mas seguimos os valores do nosso Senhor. Então chegamos aqui ao término de mais uma lição de número 3. Gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram desta aula. Medite, releia os textos, pratique em sua vida o dom da palavra, da ciência, e assim estaremos dando continuidade sistematicamente ao ensino da sua poderosa palavra. Fica aqui o meu abraço, a minha saudação na paz de Cristo a todos vocês. Continue perseverando, caminhando com Cristo e conhecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.